Sim, tá ok aqui, não tá aparecendo não? Não. Vamos lá, bate palma, não precisa. Eu quero que me conte um pouco como foi que se deu o seu chamado pastoral. Quando tinha 14 anos de idade, eu fui para um congresso Billy Graham, da Associação Billy Graham, no Rio de Janeiro. Eu saí de Belo Horizonte para ir numa caravana, num ônibus especial, e durante toda a viagem eu já vinha sentindo que Deus tinha um chamado para mim. Nada na minha vida me dava mais prazer do que ler a Bíblia, orar, buscar ao Senhor. Eu queria ganhar almas para Jesus. Eu sou a filha caçula de uma família onde já tinha 6 irmãos, né? E 6 irmãos naturais e uma irmã adotiva. Então meus pais, eles tinham decidido que não iam ter mais filhos. Além do mais, já tinham 7 filhos. E ambos trabalhavam, tinham uma vida bastante corrida, difícil. Meu irmão, que é mais velho do que eu, 5 anos, já ia partir para os seus 6 anos de idade. Meu pai era uma pessoa bastante envolvida com a igreja local, mas uma igreja tradicional. E ele vai para um congresso pentecostal. Passa vários dias fora de casa e quando ele retorna para casa com muita saudade da minha mãe, e naquela época minha mãe usava um método de contracepção que era uma tabela, e passava alguns dias onde não podia ter relação sexual com o meu pai para evitar filhos. E meu pai chega exatamente faltando um dia, né, para encerrar o período do não pode. Mas só que meu pai estava voltando desse congresso e a gente brinca hoje dizendo que ele estava voltando cheio de saudade e cheio do fogo do Espírito e o fogo da paixão. E falou para minha mãe que não esperaria. E resultado, 9 meses depois, nasci, né, como fruto do Pentecostes na casa dos meus pais. Então eu sendo a filha agora caçula e cresci dentro de um lar cristão, onde meus pais eram fundadores de uma igreja, onde essa igreja tinha nascido na casa dos meus pais. Então para mim era uma coisa muito natural, que os cultos não terminavam na igreja, eles terminavam lá em casa. As pessoas conversavam comigo dizendo: engraçado, você parece pastor, você tem um jeito de pastor. E quando chegou no Rio de Janeiro, eu ficava preocupado com as pessoas, em descer do ônibus, conduzir as pessoas mais velhas, cuidar das pessoas mais jovens, principalmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes, os idosos. E eles diziam: ele tem um coração de pastor, ele se preocupa com as pessoas. Então sempre eles estavam me relacionando a um pastor. E eu pensava: eles estão doidos. Eu não quero ser pastor nunca, eu quero ser jogador de futebol. Aquelas pessoas que precisavam ser aconselhadas, que precisavam ser ajudadas, elas caminhavam até a casa dos meus pais, que era muito próximo da igreja, e foi muito natural para mim. Durante toda a minha vida de criança, eu ver meus pais aconselhando, né, ajudando pessoas, orando por pessoas. E era uma coisa muito comum, era quase que a continuação da igreja, era a casa dos meus pais. Então eu nasci e cresci nesse ambiente, nessa atmosfera cristã, onde eu aprendi desde cedo que tudo se resolvia com oração. Eu queria jogar bola, eu queria ser famoso, eu queria me divertir, porque para mim jogar bola era uma diversão. Então eu pensava o tempo todo em jogar bola, me divertir, e ganhar dinheiro, ser famoso, mas ser pastor de jeito nenhum. Primeiro que eu pensava é algo muito acima das minhas expectativas. É algo muito grande ser pastor. E eu não me via pastor de jeito nenhum, porque para mim o pastor era quase um extraterrestre. Era um ser muito especial, muito acima do que eu imaginava para mim. Eu lembro que desde a infância eu já trabalhava auxiliando no Ministério Infantil. Não lembro de participar de uma sala de adolescentes, porque eu já estava como auxiliar no Ministério Infantil. E foi assim que eu vivi, até a minha juventude, dentro da realidade da igreja local, bem envolvida. Quando eu conversei com a minha mãe
e disse para ela: mãe, Deus está me chamando para ser pastor. Minha mãe ficou muito feliz, mas ela disse: como, filho, vai ser isso? Você vai ser pastor como? O que faz para ser pastor? E aí eu contei para ela que eu tinha que ir para um seminário, estudar, tinha que pagar o seminário. E aí ela disse: mas a gente não tem dinheiro para pagar para você. E eu falei: mãe, mas eu vou trabalhar e vou pagar. E eu nessa época trabalhava durante o dia, estudava à noite, e assim fiz 1 ano de teologia em Belo Horizonte, querendo saber o chamado de Deus para mim, o que era. Se era para ser pastor de uma igreja local, ou se era para ser um pastor itinerante, missionário, pastor entre os índios. O que Deus tinha para mim? E nesse período foi quando eu tive a convicção de que Deus tinha me chamado para ser pastor de uma igreja local. E aí eu já estava com meus 17 anos, né? E chega a notícia na igreja que o nosso pastor, que já estava há alguns anos na igreja, que quando chegou na igreja eu era ainda bem jovem, bem no início da adolescência, ele ia sair da igreja. E nós iríamos passar por um período de sucessão pastoral. E fui surpreendida quando chegou a notícia que seria um pastor solteiro, né, que iria vir pastorear a nossa igreja. E todas as moças daquele momento da igreja, principalmente aquelas que estavam querendo casar, elas se candidataram à vaga. E eu não, porque eu não queria casar com o pastor. E aí marquei a data para poder vir a Caruaru. E quando eu vim, que eu cheguei, eu falei: meu Deus, que igreja feia. E o povo, que povo feio. A cidade, que cidade feia. Mas era melhor do que Paulo Afonso. E aí eu estava num culto para conhecer a igreja. De repente, a igreja se tornou a igreja mais bonita da face da terra. Porque aí eu vejo Jael entrar na igreja. Eu vim orando pelo meu casamento. Quando ela entra na igreja, que eu olhei e disse: meu Deus do céu, isso é um anjo que baixou na terra e está entrando pela igreja. Quando ele me viu, ele começou a olhar para mim de forma assim, focada, desde lá do púlpito, e ficava sem posição e cruzava as pernas, descruzava as pernas, colocava a Bíblia no colo, colocava a Bíblia na banca e puxava a gravata e não tirava o olho de mim. E eu achei aquilo assim tão interessante que eu lembro que eu comentei com a minha tia que estava do lado, disse: tia, o pastor tá dando em cima de mim, olhe para isso, ele não tira o olho de mim. E a minha tia me repreendeu, disse: minha filha, por favor, nem na hora do culto você se comporta. O pastor está pensando na mensagem que ele vai pregar. Quando eu vi ela entrando, eu disse: Senhor, que menina tão bonita. Essa vai ser minha esposa. Eu tive aquela convicção no coração na hora. Ela, a minha esposa. Aí eu fiquei doido para vir para a igreja. Aí a igreja ficou bonita, a cidade ficou bonita, ficou tudo bonito na hora. Mas interessante que até aquele momento eu não entendia que Deus tinha me dado aquele lar com aquelas características de viver tudo que eu vivi na minha infância, no ministério, vendo todas as dificuldades. Aquilo era um treinamento intensivo para ser esposa de pastor. Até porque não existe seminário para esposa de pastor. Mas eu fiz um seminário na prática. Eu vivi toda a minha infância e adolescência vivenciando o lado interno do ministério pastoral, né? O que acontece na casa da família pastoral. E hoje eu olho para a minha vida e eu penso: Deus não poderia dar nada melhor do que Ele me deu. Ele me deu o melhor que Ele tinha nos céus, que era o meu esposo e o ministério pastoral, que apesar de ser algo tão difícil, é algo tão maravilhoso. Saber que Deus conta com você para estar à frente de um rebanho que Ele mesmo prepara, que Ele mesmo escolhe. Quando nós mentalizamos e tivemos a direção de Deus para começar essa igreja, nós tínhamos um grupo pequeno de pessoas, aproximadamente umas 35 pessoas, 36, entre adultos e crianças. Um número pequeno, mas precioso. E aí nós começamos a primeira reunião aqui na sala de nossa casa. O foco da igreja é família, era e é família.
Então nós começamos com um pequeno grupo, reunindo algumas pessoas aqui na sala de casa. Depois descemos para a quadra do prédio, um local sem proteção, sem cobertura, era só o piso e umas cadeiras que tinha aqui no condomínio. E aí nós começamos a reunião. Quando chovia, nós tínhamos que correr, pegar as cadeiras e ir para um outro local protegido até aguardar a chuva passar. Quando a chuva passava, aí nós voltávamos, pegávamos rodo, íamos enxugar a quadra. Eu sempre acompanhei o meu esposo nos ministérios pelo qual ele foi pastor, mas a gente não tinha tido a experiência de plantar uma igreja. Né? É muito interessante quando a gente chega na igreja e já encontra, mesmo que seja uma igreja pequena ou grande, ela já tem um funcionamento, ela já tem uma liderança instituída, ela tem ministérios. Então começar uma igreja, plantar uma igreja é algo realmente muito diferente, é algo novo e muitas vezes a gente se vê numa situação de ter que fazer tudo, de ter que estar pensando no ministério infantil, no ministério de louvor, no ministério com mulheres, na vida da igreja, na visão que a igreja vai ter e principalmente a visão. Aos poucos nós fomos então pensando o que fazer e conversando entre nós e orando a Deus, e aí tivemos a direção de Deus para alugar horário numa casa de recepções. E aí alugamos horário aos domingos. E nós pensávamos como nós vamos chamar esse ministério? Como vai ser essa igreja? E Deus foi direcionando. E foi firmando na mente da gente um local para a gente alugar, onde realmente tivéssemos o local todo à nossa disposição. Um lugar de recepções que, interessante, o nome do lugar era Nossa Casa. E a gente começou a pensar, mas Deus quer nos dar realmente uma igreja que seja focada nessa área de família. E aí veio a ideia do nome, Nossa Casa. Começou na nossa sala, foi para a quadra do nosso prédio, depois foi para uma casa de recepção, cujo nome era Recepções de Nossa Casa, e agora era o nome da nossa igreja. E isso ainda aumentava mais a nossa responsabilidade. E é interessante que a liderança que nós distinguimos entre os que vieram conosco, os que estavam conosco para plantar essa igreja, essa liderança queria me dar um valor todo mês, mas eu dizia, não precisa agora. Eles me davam, mesmo assim, com insistência, me davam um valor, eu recebia com uma mão e com a outra eu devolvia. Eu dizia, muito bem, recebo essa oferta, mas eu quero dar de volta para a igreja, para abençoar a igreja. Porque a nossa igreja, de uma certa forma, iria refletir quem era a nossa casa. A nossa casa família pastoral. Né? Então foi um momento desafiador, um grande desafio, porque agora nós estávamos com os nossos filhos já jovens, né? Tínhamos eles para nos ajudar no ministério, mas o tempo todo na nossa casa nós estávamos pensando na nossa casa igreja. E assim nós começamos com muita dificuldade, mas Deus foi muito maravilhoso e supriu as necessidades, como Ele tem suprido até o dia de hoje. No ano de 2015, né, foi um ano muito decisivo para as nossas vidas, porque nós estávamos com um filho que tinha terminado a faculdade, estava com um projeto de ir para fora do país, estávamos com a igreja nova, relativamente um ano e meio, a igreja estava já caminhando, estávamos tendo já um projeto trabalhando com as crianças da comunidade, era um momento assim muito maravilhoso que a gente estava vivendo. Mas ao lado disso, meu esposo começou a sentir desconforto, dores no corpo, e ele se cansava muito rápido. E por ele ser uma pessoa muito ativa, um homem que a gente dizia que ele era movido à energia nuclear, porque não parava. Então aquilo nos preocupava, mas sempre a gente atribuía aquilo ao estresse, ao cansaço, à luta. Um determinado dia, eu me lembro que eu tive um acesso de tosse, eu tossi tanto, e uma tosse tão forte que eu senti
que aconteceu alguma coisa na minha coluna. Naquele momento eu fiquei cego, a vista ficou escura, uma dor terrível, eu fiquei surdo, completamente surdo na hora, sem visão, tonto, completamente tonto, uma dor terrível. Mais tarde eu descobri que foi uma fratura na 10ª vértebra da coluna vertebral. Eu lembro que nós estávamos numa maratona de ministrações, estávamos ministrando para casais, eram 3 finais de semana seguidos, em lugares diferentes, em cidades diferentes, e eles já estavam ministrando sob efeito de medicação, de analgésicos muito fortes. E numa daquelas viagens que nós iríamos, nós estávamos indo para uma consulta. E estávamos com a bagagem no carro, porque o projeto era sair da consulta, como tantas outras que nós tínhamos feito, e depois seguirmos para esse acampamento de família, onde nós seríamos os preletores, em um hotel. E quando nós chegamos naquele consultório da médica, com muitos exames, eu estava com uma sacola imensa de exames de imagem, exames hematológicos, e quando nós nos deparamos com um diagnóstico rápido e muito duro. Em menos de 10 minutos de consulta, a médica olhou para a gente e disse: olha, eu já tenho o diagnóstico, você está com uma doença maligna, é uma doença que não tem cura, e eu sinto dizer para vocês que vocês estão chegando muito tarde aqui. E aí realmente o chão saiu debaixo dos meus pés. E eu me lembro que saí da clínica e eu estava agendado com uma igreja para ir a uma outra cidade fora do Recife, um hotel para a gente poder dar palestra para casais, e tudo no carro, mala, bagagem no carro. Jael, a minha esposa, já estava dirigindo, porque eu não estava mais em condições de dirigir, sentindo muitas dores, mas mesmo assim ela me perguntou: e aí, a gente vai? Eu disse: vamos lá para dar palestra. E ela me perguntando: o que você está sentindo? Fala comigo, diz alguma coisa. Mas eu não conseguia dizer nada, eu só pensava naquele momento no seguinte: quanto tempo eu tenho de vida? E se você me perguntar qual foi o dia mais difícil da sua vida, eu sei lhe dizer, foi o dia que nós saímos de casa para a primeira sessão de quimioterapia. Eu achava que aquilo ali era a coisa mais difícil que eu poderia estar passando na minha vida. Porque como esposa de pastor e no ministério pastoral, nós acompanhamos e visitamos muitas pessoas que estavam vivendo isso. Mas é muito diferente você visitar alguém que está passando por isso e você ser a pessoa que está passando. E naquela primeira quimioterapia, quando nós íamos, o meu esposo já estava com a coluna fraturada, já estava com um colete para sustentar a coluna, ele já não dirigia e eu que estava dirigindo. E depois daquela primeira sessão ele piorou muito, o sistema dele imunológico ficou muito debilitado. Eu lembro que nós chegamos em casa e eu falei para ele: como a gente vai fazer com o nosso filho? Porque ele não sabe de nada. Nós deixamos ele lá e voltamos para o Brasil e ele nem imagina o que está acontecendo. E eu lembro que naquela noite nós gravamos um vídeo em casa mesmo e eu falava para o meu esposo: faça tudo para mostrar que você está bem, porque nós não queríamos preocupá-lo lá do outro lado do mundo, que a gente não tinha como fazer para trazê-lo naquele momento. Meu filho, graças a Deus, fiz hoje a quimioterapia, estou muito bem, Deus operou milagres tremendos, sua mãe te conta depois, mais tarde. Então tranquilize o seu coração, meu filho. Deus está agindo de forma maravilhosa, cuidando de mim, da sua mãe, da sua irmã e de você aí na Austrália. Fique tranquilo, apenas ore por mim e peça à igreja aí que ore por mim. Várias igrejas estão orando aqui no Brasil pela minha vida. E eu sei que Deus está ouvindo essas orações e está operando milagres e coisas tremendas. Deus sabe o que faz. Te amo muito, filho. Um beijo bem grande para você. Tchau. E isso espalhou
de uma forma muito mais rápida do que eu esperava. E aí pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo começaram a orar por mim. E depois eu soube que tinha gente na Coreia, na Austrália, na Hillsong orando por mim, gente nos Estados Unidos, pessoas que a gente conhecia e conhece, e aí gente no Brasil, em vários lugares do Brasil orando por mim. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque nesse processo eu, a minha esposa, meu filho, minha filha, nossos filhos, eles estiveram orando e muita gente orando por nós. Após 5 meses de quimioterapia, veio o período do transplante, né? A quimioterapia já foi um período assim, a gente teve que se adaptar ao tratamento, tinha todo um processo de adaptação. O transplante nos exigiu ainda mais, porque o risco para ele, quanto à questão da imunidade, era muito grande. Então nós tivemos que fazer toda uma adaptação na nossa casa, né, no nosso apartamento. E o transplante em si foram 3 momentos de internação para que o terceiro momento fosse o transplante propriamente dito. E eu lembro que nós nos internamos, eu digo internamos porque eu fiquei no isolamento com ele, num setor próprio para transplante de medula, e ninguém tinha acesso, e eu fiquei com ele dentro do quarto e era um rigor muito grande, todo aquele cuidado, né, com o risco de contaminação. E quando foi na hora do transplante, tinha uma enfermeira que era muito religiosa e ela disse assim: você quer colocar um louvor? E eu disse: quero. E eu lembro que eu tremia tanto na hora, com o celular na mão, e eu coloquei: quão grande é o meu Deus. E ele foi transplantado ao som dessa canção, falando da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Nesse período, eu recebi um apoio muito grande de alguns pastores, homens de Deus que deixaram o púlpito das suas igrejas e foram irmãos, amigos. Eu durante muito tempo orei, pedindo a Deus que me desse amigos preciosos, e Deus me deu durante esse período, homens de Deus que deixaram suas igrejas, os púlpitos das suas igrejas, os seus muitos compromissos ministeriais e familiares, e vieram me apoiar a igreja, cuidar com carinho da igreja. E eu quero destacar principalmente 2 pastores, Pastor Divino e Pastor Lúcio. Pastor Divino esteve mais tempo ainda, mais vezes ainda, mas Pastor Lúcio também foi uma bênção muito grande para mim, para minha família e para a nossa igreja. Eu agradeço a Deus de todo o coração pela vida desses homens que foram decisivos e muito importantes para nós e para a igreja. E no 11º dia, né, após a implantação das células, a medula pegou e foi aquele dia de festa no hospital.
E a médica entrava no quarto dando parabéns e dizendo assim: em 3 anos de serviço nesse hospital, você foi o paciente que pegou a medula em menor espaço de tempo. E eu dei um glória a Deus dentro daquele quarto. E eu dizia: porque quão grande é o nosso Deus. E depois daquele período nós voltamos para casa, e quando chegamos em casa tínhamos que nos adaptar, né? Tudo diferente, tudo mudado. Inclusive uma reforma foi feita no nosso quarto para possibilitar a volta dele para casa. Era tudo esterilizado. Até a nossa ajudante de casa tinha que trabalhar com máscara, com roupas especiais. E foram 5 meses pós-transplante, com muitos cuidados. E eu louvo a Deus porque Ele nos sustentou em todo esse tempo. Ele cuidou das nossas vidas. E Ele teve uma recuperação surpreendente. E quando Ele voltou para a igreja, depois de 5 meses, Ele voltou para a igreja de luvas, de máscaras, mas Ele estava lá pregando. E eu lembro que eu ficava na primeira banca e eu ficava fotografando Ele lá no púlpito, sentado, porque Ele nem em pé podia pregar, de luvas, mas Ele já estava ali fazendo aquilo que Ele mais gostava de fazer, que era pregar a palavra de Deus. E eu posso dizer que hoje a nossa vida, nós aprendemos o que realmente significa depender do Senhor. Aprendemos coisas muito importantes, como por exemplo, as pessoas têm que vir antes de tudo. Até no ministério, muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter um zelo tão exacerbado pela estrutura da igreja e pelo ministério. E às vezes a gente corre o risco de, em nome do zelo e do ministério, a gente passa por cima das pessoas, dos sentimentos. E hoje a gente aprendeu na nossa vida que antes de qualquer coisa, de qualquer ministério, vem as pessoas. E isso a gente tem procurado levar para a nossa vida e para esse novo tempo ministerial, que Deus nos deu relacionamentos. E o maior de todos é com o nosso Deus. É nos relacionando com Ele, aprendendo com Ele, que a gente vai se relacionar com o outro e com o próximo. Então, apesar de toda essa tribulação, de toda essa luta, eu louvo a Deus, porque eu aprendi coisas que são essenciais para a minha vida ministerial e para a minha vida com Deus, e que jamais eu aprenderia se não fosse passando por esse caminho que Deus projetou para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por tudo que nós vivemos.